tem algum sobrinho, alguma coisa ou algum filho, vamos supor que você pega para o seu filho e fala assim, não. E ele considera isso como uma rejeição. Qual que é a atitude dele? Ele é aquela criança que se encolhe, coloca numa postura medrosa? Ou ele é uma pessoa que fica introvertido na hora, contido, se fecha e entra num estado de depressão? Olha já que diferença. Um fica com medo e o outro fica num estado depressivo, que esse é o melancólico, né? O metal. Lembra que aqui embaixo, ó, eu falei que esses dois, eles sempre vão ficar numa coisa mais interna, né? Por isso que tá aqui embaixo. Eles sempre vão ficar mais da pele para dentro e os daqui de cima vão entrar mais em ação. Então, o de água, ele fica medroso. Uma criança que recebe um não fica medrosa. O de metal, ele fica depressivo. Agora, quando você pega um mercantil, que é o de madeira, que é aquela pessoa que tem sempre aquele desejo de crescer, de expandir, o que ele vai fazer? Ele vai ter um traço de extroversão. Então, você pega uma criança dessa e fala um não, na hora ela vai ficar explosiva. Então, ou ela vai ser agressiva ou ela vai ser opressora. Olha que diferença, olha que legal. Agora, já se você pega uma criança, por exemplo, fleumática, que é o introvertido, o acumulador, o baço pâncreas, aquela que está sempre mais na emoção da preocupação, o que ele vai ficar? Ele vai refletir, ele vai ficar introvertido, ele vai voltar e vai racionalizar tudo aquilo dentro da cabeça dele, ou seja, ele vai criar um jeito de ser, um estilo de racionalidade, e ele vai ter uma personalidade calculadora. Então, por exemplo, eu tô falando em criança, mas quer ver? Quando teve a crise do petróleo, que faltou gasolina, essa pessoa aqui era a pessoa que chegava para você com uma planilha. Olha, vi todos os postos eles estão com tal preço, abastece aqui, então é aquela pessoa que sempre tem coisas calculadinhas, ela sempre vê tudo bem bonitinho ali e te passa aqui, ó, essa aqui é a melhor decisão. São essas pessoas que elas voltam mais para dentro de si introvertida, mas elas vêm com uma melhor ideia para entrar em ação. Já o extrovertido, o sanguíneo, se é uma criança que é sanguínea recebendo um não, qual que é o traço que ela vai receber? De excitação. Ela está sempre entrando nessa emoção de excitação. Ela vai criar um jeito de ser contemplativa, ela vai começar a observar, contemplar, e com certeza ela vai criar uma personalidade dominadora. Ela vai tentar te dominar. Então, para pensar. Quem são as crianças? Quem são as pessoas que estão do seu lado? São pessoas que têm um perfil mais de excitação, que quando acontece alguma situação ela fica mais contemplativa e quer dominar a situação. É aquela pessoa que calcula, pensa e vem com teorias para te contar as coisas. É aquela pessoa explosiva que já tem uma atitude agressiva ou opressora. É uma pessoa que você já vê na postura dela que ela já deprime, já se fecha. Ou é aquela pessoa que assusta e fica com medo. E tudo que acontece, ela se sente ameaçada e arregala o olho. Vocês estão vendo como os temperamentos... Então, assim, acho que a gente está falando sobre os 5 temperamentos, que você nasce com eles. Mas você pode, sim, viver um pouquinho mais de um ou do outro, dependendo da fase que você está vivendo. Então, assim, eu falei sobre rejeição. Tem, por exemplo, a sensação de abandono. Então, assim, você pega uma mulher que foi abandonada pelo pai logo quando ela era pequenininha. Como que ela vai ser se ela for mercantil colérica? Ela sempre vai estar provocando as pessoas ao lado dela, os homens, né? Ela arquiva a imagem do homem como uma traição. Ela vai estar sempre testando os homens ao redor dela para ver se ela vai ser traída ou não, para ver se ela vai ser abandonada ou não. E a prova de amor que a pessoa pode dar para ela é aguentar o tranco. Então ela faz diversas coisas para ver se ela é amada, né? O